Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O assunto de hoje é semelhança de triângulos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar as suas anotações. Vai um tempinho para você separar esse material. O que vimos na aula anterior? Condições de semelhança de triângulos. A primeira é que os ângulos correspondentes sejam congruentes. A segunda é que os segmentos correspondentes sejam proporcionais. Disso, a gente observou que essa relação de proporcionalidade ocorre com os perímetros dos triângulos semelhantes. E essa proporção ao quadrado equivale à razão das áreas desses triângulos semelhantes. Anotem lá, a data de hoje, semelhança de triângulos. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar a propriedade fundamental de semelhança de triângulos, determinar condições necessárias e suficientes para estabelecer a semelhança de triângulos e resolver problemas envolvendo casos de semelhança de triângulos. Proposta 1. Calcule as medidas dos ângulos C, D, A e B e do ângulo E do triângulo AEB na figura apresentada. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem as informações. Vamos explorar as informações que nos foram dadas no enunciado. Ambos os triângulos têm dois lados congruentes. Observe, a medida 10, medida 10. Significa que a medida dos lados são iguais. No outro, também é a mesma coisa. Medida 4, medida 4. Portanto, com esse fato que nos foi apresentado, essa medida que nos foi apresentado, eu posso concluir que eles são triângulos isósceles. Então, podemos utilizar uma propriedade que garante que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. O que significa ângulos congruentes? Que eles são iguais. Vai lá, pense rápido. Nesse momento, devidamente identificado como um triângulo isósceles e relembrando a propriedade relacionada a ele, é possível determinar as medidas do ângulo C e do ângulo D? Vai um tempinho para vocês.
utilizarmos essa informação do triângulo isósceles juntamente com um teorema de triângulos, sim, é possível afirmar as medidas do ângulo C e do ângulo D. Mas que teorema seria esse? Eu gostaria que vocês observassem um vídeo que eu vou apresentar para vocês a respeito dos ângulos internos de um triângulo. Vocês observaram que, por sobreposição, que os ângulos internos desse triângulo correspondem a 180 graus? Então, esse é o teorema que, juntamente com a informação que nos foi dada do triângulo isósceles, determinar a medida dos outros dois ângulos, né? O que nós temos? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, corresponde a 180 graus. Nós já sabemos a medida do ângulo E, que corresponde a 50. Então, para descobrir as medidas do ângulo C e D, você vai fazer a diferença do 180 com o ângulo de 50 graus, obtendo um valor de 130 graus. Mas o que nós temos? Que o ângulo C e o D são iguais. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. Então, neste caso, na representação matemática, no registro matemático, eu resolvi representar a medida do ângulo C e a medida do ângulo D pela letra alfa. A alfa é uma letra do alfabeto grego. Ela é muito utilizada para representar ângulos. Percebo, nela não tem o acento circunflexo, porque a gente já utiliza as letras do alfabeto grego para representar ângulos. Então, eu sei que as duas medidas são iguais. Então, eu vou ter que pegar esse 130 e dividir por 2, entre o ângulo C e o ângulo D, que a gente obtém 65 graus. Então, eu posso concluir, usando a informação que nos foi dada, que é um triângulo isósceles, que a soma dos ângulos internos é 180 graus, concluir que o ângulo C e o ângulo D correspondem a 65 graus. Pense rápido. Observamos anteriormente que o triângulo ABE também é um triângulo isósceles e, por consequência, os ângulos A e B são congruentes. É possível determinar somente com essa informação as medidas desses ângulos? Vai um tempinho para vocês. Não é possível. É necessário utilizar uma das propriedades de ângulos. Mas que propriedade seria essa? Eu trouxe uma animação para vocês relembrarem essa propriedade. Percebam que nessa animação eu tenho duas retas concorrentes e estão destacados dois ângulos. Observem que os dois ambos medem aproximadamente 109 graus.
Ao movimentar essas retas concorrentes, percebam que os ângulos mudam, mas esses ângulos opostos, eles permanecem com a mesma medida. Agora, por sobreposição, eu tinha um ângulo oposto do lado esquerdo. Sobrepondo ao lado direito, eu fiquei com uma medida igual. Olha, eu tinha ângulo oposto, ângulo oposto. Mexendo nas retas concorrentes, eles se mantiveram. Eu tinha ângulo oposto do lado esquerdo, do lado direito. Sobrepondo, eles mantiveram a medida. Então, o que a gente observa pelas duas animações? Que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, usando essas informações que levantamos, né, que a medida do ângulo AEB é igual a 50. Mas por quê? Por causa de ângulos opostos. Nos foi dada a informação que esse ângulo CED mede 50. Por ângulos opostos, a gente conclui que esse ângulo AEB é 50. Observe, é o ângulo E? É o mesmo. Só que na hora de eu identificar, eu tive que identificar a partir dos vértices, porque eu tinha o triângulo aqui na minha tela da esquerda e o triângulo da direita. Outra informação que foi me dada, que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Da onde essa informação? Aquela anterior, onde os triângulos são isósceles. Quando eu tenho triângulos isósceles, a medida do ângulo da minha base, eles são iguais. Daqui, nós temos, relembrando o teorema, que a soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus. Então, 180, retirando 50, fazendo a diferença, tenho 130. Metade de 130, 65 para o ângulo A, 65 para o ângulo B. Então, identificamos a medida dos ângulos A e B. Retomando a proposta 1, eu queria a medida do ângulo C. Então, nós encontramos 65, por causa da informação que nos foi dada de triângulos isósceles. Então, a medida dos ângulos da base são iguais. O que mais? Que o ângulo correspondente aqui, opostos pelo vértice, igual a 50. E o ângulo A e B, né, triângulo isósceles, medida 180 graus, também 65 graus. Observamos ângulos congruentes e segmentos proporcionais. Então, observe que de início da proposta foram apresentados dois triângulos com dois lados correspondentes com medidas proporcionais e o ângulo por eles compreendidos com a mesma medida. Essas condições são suficientes para estabelecer semelhança de triângulos. Então, nós temos um caso de semelhança lado, ângulo, lado. A mesma coisa no triângulo acima, no triângulo EAB. Lado, ângulo, lado. Então, pelo caso de semelhança, quando nós temos essas informações, nós podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Proposta 2. Observe os triângulos abaixo. Eu tenho o triângulo Sol e triângulo Tel. O que nos é fornecido nesses triângulos? É fornecido a medida de alguns segmentos correspondentes. Então, observe que eu tenho o 5 no segmento SO, eu tenho a medida 2 inteiros e 5 décimos na medida TE, eu tenho a medida 12, correspondente ao segmento OL, tenho a medida 6, correspondente ao segmento EU. E os ângulos internos dessa imagem. Eu tenho um ângulo de 60 graus, o ângulo O. Eu tenho o ângulo, não tenho o ângulo Z, mas está devidamente identificado. Z significa o ângulo S. W está representando a medida do ângulo L. 98 é a medida do ângulo T. X representa a medida do ângulo E. E Y representa a medida do ângulo
U. Sobrepondo as imagens, nós observamos que um é a ampliação do outro. Mas será que essa ampliação garante que eles são semelhantes? O triângulo Sol é uma ampliação do ângulo θ. Pense rápido. É um caso de semelhança? Vou dar um tempinho para vocês. Essa ampliação ocorre por a partir de um ponto de origem. Vamos observar que os segmentos OS e ET possuem a mesma razão que os segmentos OL e EU. Então lá, eu peguei a medida OS, seria aqui até aqui, que corresponde a 5. Peguei a medida ET, que corresponde a 2,5. Então, eu pego segmentos correspondentes. Qual é o objetivo? Pegar uma medida e dividir pela outra, obter uma razão. Na sequência, fazendo a mesma coisa, eu vou pegar a medida do OL, que corresponde a 12, e a medida do EU, que corresponde a 6. Calculando a razão, o que eu obtenho? Eu obtenho a razão 2. Aí, a ampliação partiu de um ponto de origem. Então, a partir desse ponto de origem, eu posso afirmar que tanto o ângulo SOL quanto TEU medem a mesma coisa, 60 graus. Então, assim, que informações nos foram dadas a partir da ampliação? Que eu tenho razão proporcional de dois lados correspondentes. Então, eu tenho dois lados correspondentes proporcionais. E eu tenho um ângulo entre eles que é congruente. Portanto, eu posso utilizar o caso de semelhança de triângulos. Lado, ângulo, lado. E a proposta de agora, nesse momento, é a seguinte. Quais são as medidas de x, y, z e w dos ângulos indicados? Vai um tempinho para vocês.
considerações que levantamos até o momento, vocês conseguiram encontrar os valores desses ângulos? Então vamos lá. Eu tenho que o ângulo X, né, por ampliação, o mesmo ponto de origem, corresponde a 60 graus. Nós não tínhamos que, pelo caso lado, ângulo, lado, nós temos condição suficiente de semelhança de triângulos? Então, se a gente tem semelhança de triângulos, eu posso concluir que o meu ângulo Z é correspondente ao meu ângulo 98 graus. Então, eu concluo que Z mede 98 graus. Então, 60, 60, 98, 98. Então, agora, lembrando do teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, ela corresponde a 180 graus. Então, aqui, eu tenho, no caso, ZW aqui. Então, nessa imagem, eu tenho 60 mais E mais W igual a 180. Fiz o registro. A segunda, X mais 98 mais Y igual a 180. Porém, a gente já verificou alguns valores aqui. Eu já tenho o valor de X, determinado pelo ponto de origem da ampliação. Tenho a medida de Z, por condição suficiente de semelhança de triângulos, no caso, lado, ângulo e lado. Então, agora, substituindo, né? Eu tenho Z que vale 98. 98 mais 60 corresponde a 158. Agora, fazendo a diferença de 180 para 158, eu tenho 22. Ah, mas você não fez aqui? Porque o valor de Y e W são iguais, por semelhança de triângulos. Então, bastou encontrar o valor de um, que nesse caso é W, eu posso concluir que o Y corresponde a 22 graus. Então, determinado medidas dos ângulos internos desses triângulos semelhantes. Proposta 3. Todos os triângulos retângulos e isósceles são semelhantes? Por quê? Para um tempinho para vocês.
observar algumas marcações que foram apresentadas. Observe. Essa marcação aqui interna é do ângulo reto. Então, significa que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então, isso determina que eu tenho um triângulo retângulo. Aí, o que determina que é um triângulo isósceles? Observe as marcações nos lados. Isósceles são dois lados com medidas iguais. Quando eu fiz essa marcação aqui, duas marcações no segmento, nesse segmento, e duas marcações aqui, significa que eles possuem a mesma medida. Aqui eu fiz uma marcação. Por quê? Porque não é a mesma medida que aqui. Então, não posso fazer duas e garantir que eles são iguais. Então, eu fiz uma marcação aqui. Mas ele é um triângulo isósceles. Então, essa marcação, eu posso utilizar nesse segmento, a partir de triângulo isósceles. Então, observando a imagem, eu tenho triângulos, retângulos e isósceles. Mas será que eles são semelhantes? E por quê? Vamos lá. Lembre-se, dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo duas condições. Os lados correspondentes têm que ter medidas proporcionais e os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. O que significa congruentes mesmo? Mesma medida. Então, lados proporcionais, ângulos, mesma medida. Pense rápido. Que informações levantamos em relação aos ângulos? Vou dar um tempinho para vocês. A gente verificou que pelas marcações desse triângulo, ambos os triângulos são isósceles. Então, significa o quê? Que a medida dos ângulos da base são iguais. Lembra a soma, o teorema, que a soma dos ângulos internos é 180 graus? Então, eu já tinha 90 graus. 180 menos 90, eu tenho 90. 90 dividido nos dois ângulos que são iguais, por ser triângulos isósceles, compreende a medida de 45. A mesma coisa ocorre no outro, né?
180 menos 90, 90, dividindo entre dois ângulos, 45. Assim, podemos afirmar que os ângulos correspondentes são congruentes. Pense rápido. Que informações levantamos em relação aos lados desses triângulos? Um tempinho para vocês. Vamos verificar o seguinte: foi dado essas medidas? Foi definida exatamente o valor dessas medidas? Não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher uma letra no nosso alfabeto para representar essa medida do meu lado. Então, neste caso, nesse triângulo da direita, eu escolhi a minha letra A. Então, como a marcação me diz que eles são triângulos isósceles eu tenho medidas iguais, dois lados de medidas iguais, eu defini que esse vai representar a medida A e esse medida A. O outro, deixa eu lembrar o seguinte, em vez de ir para o outro, eu vou retomar o que a gente viu numa aula anterior, que eu passei essa informação para vocês, que a diagonal de um quadrado corresponde a um múltiplo de raiz de 2. Então, nesse caso, o múltiplo de raiz de 2 é o lado do meu quadrado. Então, imaginando aqui, dois triângulos, eu tenho um quadrado. Então, essa medida aqui corresponde a o lado A multiplicando raiz de 2. O outro triângulo, eu não vou chamar de A porque a medida é diferente, olha as marcações. Então, eu vou chamar de B. Lembrando novamente do que eu acabei de falar. Então, a medida desse segmento, que se eu tivesse dois aqui sobrepostos, seria a diagonal de um quadrado, é múltiplo de raiz de 2. Quanto? O lado.
Então, aqui eu tenho B raiz de 2. Mas eu quero saber se as medidas dos segmentos são proporcionais. Então, eu vou pegar a medida do segmento correspondente ao outro triângulo. Então, eu peguei esse daqui. Lembrando novamente lá da outra aula, eu posso escolher a figura, a imagem, da minha esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas até o final, quando você terminar a relação de proporção, de razão, de correspondência, você tem que seguir a mesma ordem. Nesse caso, eu resolvi seguir a ordem da letra A. A por primeiro. A dividido por B. Então, eu tenho uma razão. Se a gente está falando de segmentos proporcionais, eu vou para o outro. Então, A da base dividida por B da base. E agora, a medida desse segmento. Só que eu não posso pegar da esquerda para a direita, porque eu iniciei da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar A raiz de 2, anotar, dividido pela medida B raiz de 2. O que a gente observa aqui? Aqui dá para dividir, porque eu tenho um fator comum. Raiz de 2 dividido por raiz de 2. Quando eu divido, eu obtenho 1. Mas quanto que é 1 que multiplica A sobre B? O próprio A sobre B. Observe o seguinte, que a gente manteve a razão. A razão obtida em toda ela foi A dividido, a medida de A dividido pela medida de B. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que os lados correspondentes têm medidas proporcionais. Retomando a proposta 3. Todos os triângulos retângulos e isósceles são semelhantes? Por quê? Sim, porque os ângulos correspondentes têm sempre as mesmas medidas. 90, 45, 45, que é uma condição. Ângulos correspondentes congruentes. E a outra condição? Nós tínhamos lados correspondentes, teria que ter lados correspondentes com medidas proporcionais. Nós não obtivemos lá a razão A sobre B, ela não se manteve, então nós temos medidas proporcionais. Pense rápido. Usando somente o caso de semelhança de triângulos, lado, ângulo, lado, é possível afirmar que todos os triângulos, retângulos e isósceles são semelhantes? Vai um tempinho para vocês.
retomando. Lados correspondentes proporcionais, dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles tem que ser congruente. Vamos retomar a imagem aqui. Eu tenho dois lados correspondentes, ó, esse correspondente a esse correspondente a esse, e nós verificamos que é proporcionais. A gente obteve a razão da medida de A sobre B. E o ângulo entre eles tem que ser congruentes. Como é um triângulo retângulo, o ângulo é 90 graus, o ângulo é 90 graus. Então, temos dois triângulos com dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo por eles compreendido com a mesma medida. Portanto, eles são semelhantes. O que vimos hoje? Identificamos a propriedade fundamental de semelhança de triângulos. Qual é essa propriedade fundamental de semelhança de triângulos? Para um triângulo ser semelhante, ele tem que ter lados correspondentes proporcionais e ele tem que ter ângulos correspondentes congruentes. Observamos relações necessárias e suficientes para estabelecer semelhança entre triângulos. Nesse caso, na aula de hoje, nós vimos o caso lado, ângulo, lado. Dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Isso é condição suficiente para estabelecer a semelhança de triângulos. E resolvemos problemas envolvendo casos de semelhança de triângulos. Até a próxima aula.